Durante a nossa viagem ao Japão, nós visitámos muitos sítios, portais infinitos, jardins muito bonitos, mas nós agora temos uma nova missão: procurar a melhor paisagem que existe no Japão, mais propriamente aqui em Kyoto. E durante as próximas 48 horas é o que nós vamos estar a fazer. Em busca das paisagens, descobrimos macacos selvagens e também comidas muito estranhas. E a primeira paragem é já aqui o Pavilhão Dourado. E ele chama-se assim porquê? Porque é dourado, né? Na verdade ele é todo coberto a folha de ouro, ou seja, aquilo é mesmo ouro real, que é bué estranho e fixe, porque está num estado impecável e está cheio de gente, cheio de turistas. A melhor paisagem foi do outro lado, nós tivemos que fugir porque isto está mesmo à pinha e nós viemos a uma hora que nem é assim tão tarde. Mas, esta é a primeira paisagem e sinceramente é muito boa, apesar de eu não a conseguir ver bem porque está cheio de turistas. O Pavilhão Dourado era muito diferenciado, mas continuamos a caminhar para explorar. Além das paisagens bonitas, vimos pessoas a tirar moedas para estas estátuas, onde se tinha que acertar no buraquinho lá no meio, então claro que quis tentar. Estou um pouco triste porque foi mesmo rápido, nós só demos ali uma volta, eu pensei que ia demorar para aí uma hora e foi uns 10 minutos e vamos agora para a próxima paragem, que eu ainda não sei bem onde é, mas será que esta foi a melhor paisagem do dia? Vamos continuar a ver. Definitivamente esta paisagem surpreendeu, agora vamos para uma que é bastante peculiar. Ok, já estamos na próxima paragem, que é o Rock Garden, que é um jardim só com pedras. E eu nunca vi um jardim só de pedras e supostamente são só 15 pedras. Há algumas pessoas aqui para ver isto. Vamos lá ver do que é que se trata e se é ou não uma boa paisagem. No caminho para lá, as vistas já estavam a surpreender, com um lago muito bonito, muitos nenúfares e as cores de outono. E isto nem sequer é a atração principal, era só o caminho até ao famoso Jardim das Pedras. Depois de uns minutos entramos no templo principal e claro, foi preciso tirar as sapatilhas, que aqui eles gostam pouco que lhes estraguem o chão. Eu estava curioso, porque pelos vistos o jardim era cá dentro e estava bastante gente, o que me surpreendeu porque lá fora não havia quase ninguém. E depois de passar aqui uns passadiços de madeira internos com um jardim bonito cá dentro, finalmente vim dar à área principal. A expectativa era alta e este era o jardim, ok? Eu não sei do que é que estava à espera, chama-se Jardim de Pedras e efetivamente era. E estava aqui bué gente só a olhar para calhaus no meio do chão e dizem que supostamente aqui tu consegues ficar zen e não consegues ver as pedras todas ao mesmo tempo de nenhum ângulo em qual te sentes. E eu bem que tentei apreciar, mas achei que isto era um pouco estranho, pá. Este jardim definitivamente não era para mim. Eu não sei do que é que estava à espera, porque quando entrei dizia jardim com pedras e tive exatamente o que queria, um jardim com pedras, mas eu não me senti tão conectado assim com a pedra. Acho que há coisas melhores para ver em Kyoto e acho que esta definitivamente não foi das melhores paisagens. Ainda estou chocado. Choque com pedras. Já cá fora fomos por outra passagem e viemos dar a outro sítio com uma grande paisagem que por sinal era mais bonita na minha opinião que o próprio jardim principal, que era aquele com calhaus, mas a fome já estava a apertar, então apanhámos o transporte até ao nosso próximo destino, mas antes disso foi preciso, claro, aconchegar a barriga. Entramos num sítio que tinha como especialidade caril japonês e eu nunca tinha provado. O sítio era pequeno mas acolhedor e o menu era bastante simples e acabámos por pedir o caril com o panado de porco. Entretanto a comida chegou e estava com um grande aspecto, pá, eu estava mesmo cheio de fome. Então comecei por provar o arroz com um molho que estava mesmo top. Este caril é muito diferente do caril típico indiano, é assim meio adocicado com picante ao mesmo tempo. O porco estava cozinhado e panado na perfeição, pá, estava delicioso e crocante. E eu esqueci de mencionar que pedi aqui um ovo extra para arrebentar aqui para o meio do molho. E quando dei por mim já tinha rapado o prato todo. Foi uma excelente comida de conforto e soube mesmo muito bem 10 de 10. E Tuga, que é Tuga, mama um cafezinho depois do almoço, então viemos aqui a este sítio que tem mesmo especialidade em servir cafés e eu pedi um expresso como manda a lei e a Marta pediu aqui uma bolachinha. E tomar café fora, em países que não Portugal ou da Europa, é meio roleta russa, mas tenho a dizer que este expresso estava mesmo bem tiradinho. 10 de 10, acho que até agora foi o melhor. Estamos aqui na próxima paragem. Se hoje já visitamos o Pavilhão Dourado, agora temos este para visitar, que literalmente significa pavilhão prateado ou de prata. Então vamos ver o que é melhor, silver ou gold, não é? Vamos lá então. E o caminho até ao pavilhão era por esta entrada clássica e tradicional e como tudo no Japão estava uma carrada de pessoas a andar por aqui. E depois de caminhar um bocado viemos dar a estes jardins de pedras prateadas que até refletiam o sol. E supostamente a utilidade destas pedrinhas aqui nos jardins era evitar incêndios, porque antigamente estes bros não paravam quieto, andavam sempre para a batatada e pegavam fogo a tudo, então as pedras impediam que elas trassem. Pá, não sabia disto, aprendi aqui. E já estamos aqui no pavilhão prateado, que para minha surpresa
não tem nada prateado. Eu pensei que ia ser semelhante ao dourado, mas eu não vejo porque é que se chama prateado. Talvez por causa daqueles jardins de pedra que refletem o sol e parece que é prata. Talvez, não sei. Nós estivemos aqui a passear pelos jardins, é muito, muito belo. Tem aqui uns laguinhos, é tudo coberto a musgo, que é mesmo quase impossível de ver, e a paisagem aqui surpreendeu-me. E o próprio jardim exterior ao pavilhão também era mesmo muito bonito e bem tratado, e eu honestamente acho que todos os jardins no Japão são bem cuidados, não vi nenhum jardim abandonado ou maltratado, mas acabamos por encontrar aqui um acesso a umas escadas que nos levou ao topo aqui de uma zona do templo que eu nem sabia que existia, e tínhamos aqui esta maravilhosa vista, definitivamente uma das melhores paisagens que vimos hoje. E ao descer, reparei aqui uma coisa curiosa, os jardins aqui têm bastante musgo, parecem aquelas florestas mágicas dos filmes ou séries de fantasia, que de repente vai aparecer uma fada ou então um ogre com um bastão na mão e te agredir violentamente. Então Marta, o que é que achaste aqui do pavilhão de prata que não tinha prata nenhuma? Era muito giro, gostei muito. Superou as expectativas? Superou as expectativas, gostei mais deste do que do dourado. Será esta a melhor paisagem? Agora temos que continuar para ver A nossa jornada. e decidir qual é que vai ser a melhor. Olha um gelado com uma cara sorridente. Fomos em direção a outro ponto icónico que era já aqui em baixo, ao fim desta rua. A próxima paragem, que não é uma paragem, é uma andagem a este caminho inteiro que se chama Caminho do Filósofo, e são para aí que é 30 minutinhos a andar aqui por este canal com este riozinho, e não conta propriamente como uma paragem, mas sim como uma paisagem contínua, porque isto parece muito bonito por aí fora, e isto até tem uma história, só que eu não sei contar muito bem, mas supostamente vinha aqui um professor, e ele era filósofo e era o caminho que fazia todos os dias, e isto ficou conhecido como o Caminho do Filósofo. E vamos ver se encontramos aqui uma coisa que seja digna da melhor paisagem para o desafio. Fizemos então este percurso que é bastante recomendado turisticamente apenas se tiveres tempo extra quando estás aqui em Kyoto. Então ao fim do dia, com o sol dourado a bater nas folhas de outono, fazem mesmo esta experiência em geral ser melhor, e parecendo que não, ele ainda é bastante extenso, são aproximadamente 2 km se o fizeres completo. Nós andamos aproximadamente 30 minutos sem parar ao nosso passo, claro, para apreciar também a natureza e a paisagem envolvente. Estamos agora aí para a próxima localização e pode ser que nos surpreenda. Até agora eu já gostei de uma, mas ainda não te vou dizer qual é que mais gostei. Tens que ver até ao fim para saber a minha opinião. Estávamos aí para a localização e reparei agora que só faltam 15 minutos para aquilo fechar, então espero que ainda consigamos ver alguma coisa, e o sol já se está a pôr e eu ainda quero encontrar a melhor paisagem aqui no Japão, mais propriamente em Kyoto. Já chegamos, está toda a gente a ir embora e nós a entrar. Espero que eles ainda vendam os bilhetes, porque eu estou mesmo curioso para ver como é que é esta paisagem. Honestamente eu não tinha grande conhecimento ou expectativas para esta localização, mas eu vi na net que supostamente tinha uma boa vista, não muito conhecida, mas assim que cá cheguei fiquei logo surpreso pela positiva. Além dos caminhos aqui pelo meio desta floresta, destas árvores, estava aqui este pavilhão meio LGBT, e após continuar a andar mais um bocado, viemos dar a esta fantástica paisagem. Olhem só para esta ponte sobre o lago com estas cores de outono. Eu fiquei surpreendido pela positiva com este lugar. Eu não tinha mesmo expectativas para este sítio, porque eu descobri aleatoriamente na internet a clicar no Google Maps porque eu estava cá perto. E só fiz esta paragem porque era perto do caminho. Mas todo este ambiente fez-me realmente gostar muito, muito deste sítio. A água, as cascatas, as folhas vermelhas e o próprio reflexo de tudo na água foi verdadeiramente top Xuxa. Ainda cá dentro descobrimos que dava para aceder a um templo, então lá fomos nós, novamente descalços, claro, e também tinha um jardim aqui interior, mas honestamente eu não achei nada demais. Mas à medida que eu fui andando, eu reparei que estava dentro daquele pavilhão LGBT que tinha visto antes, e isto tinha todo um caminho escondido aqui na parte de trás, o qual eu, claro, me aventurei, e eu não tinha mesmo noção que estes templos tinham toda esta ligação tão grande uns aos outros, pela parte traseira, pelo interior barra exterior, e não vos vou mentir, apesar de eu não ter conseguido gravar tudo, nós andamos aqui para aí meia hora ou 40 minutos, e isto acabou por ser um dos spots que eu mais gostei de visitar. Infelizmente eu não pude gravar tudo porque em muitos sítios era proibido cá dentro. Saímos agora do monumento e achámos mesmo super giro. Estou-me a apoderar da voice line do João NPC. Na verdade, o que eu ia dizer é que superou as minhas expectativas. Superou as nossas expectativas. As minhas. As nossas. Não. Ok, eu nem sei o nome disto e isto surpreendeu-me bué, mas eu ainda não te vou dizer qual foi o sítio que eu gostei mais, porque Já amanhã... toda a gente sabe qual é que é. Como é que tu sabes se amanhã ainda há mais 24 horas a descobrir novas coisas? A sério? Duh! Agora, já era o fim da tarde e nós queríamos lanchar. Andámos por aí e viemos dar aqui a este café com um aspecto muito tradicional que tinha muita gente aqui. Mas por dentro ele era meio moderno e no fim descobri que afinal isto nem era japonês, mas sim coreano. Eu pedi uma waffle e claro, um expresso. E eles deram-me um expresso com um copo de água. Mas eles pensam que eu sou quem? Eu tenho raízes tuga, caralho. Por incrível que pareça, este expresso também estava muito bom, ok? Só não entendi a moca da água. Estes cafés no dia de hoje não me desiludiram nada. Estou mesmo
surpreso pela positiva. A waffle era bastante leve e crocante, mas nada de especial, mas deu para matar aquela fumeca. Hoje visitamos sem dúvida muitos locais que parecem ter paisagens incríveis, mas a jornada não acaba aqui e amanhã ainda vamos ter mais. Mas hoje, qual foi a paisagem que mais te surpreendeu? Dia 2 da nossa jornada à procura da melhor paisagem, mas antes disso precisamos, claro, de tomar o pequeno almoço e vamos tentar ir a um sítio diferente e ver se hoje encontramos então o candidato à melhor paisagem aqui do Japão, mais propriamente de Kyoto. Reparei que a rua estava completamente vazia comparado ao outro dia que cá estive à noite. Aqui as coisas só abrem quase todas depois das 10. Depois de caminharmos 30 minutos, encontramos finalmente um sítio para tomar o pequeno almoço. Espero que não esteja cheio e que tenha um cafezinho bom, que é a cena que eu mais quero, e provar aqui um doce diferente. Bora! Volta, vocês não estão bem a ver. Eu acabei de pedir uma sande de frango para ter aquela proteína matinal. Vocês não vão acreditar no que é que a sandes tem. Massa. Um pão com massa. Eu já vi de muita coisa, mas pão com massa, isto é novo. Antes de provar o pão com massa, que é bem estranho, vou provar aqui o caramelo macchiato. Delicioso. Olha, está mesmo top. Para variar, porque eu estou sempre a tomar café. E agora, o icónico pão com massa. Isto aqui é surreal, mas vamos ver. Não sinto o sabor da massa. É bom. Era escusado ter a massa aqui a adicionar calorias poucas. Acabámos de sair agora do café. O café em si era mesmo bom e a Marta está super desiludida pelo pão ter massa e está cheia de fome porque fui eu que comi o pão. Não gostei nada da minha sandes. Aquilo tinha maionese, tinha pepino. Não, eu Era achava que era sandes de ovo com alface. Já aparecia, mas aquilo chama-se salada e eles consideram que a massa aqui faz parte da salada. Mas olhem, uma vez gordo para sempre gordo. Um gordo com fome vai tudo abaixo. Pão com massa, quero lá saber. Eu estava cheio de fome, já tinha caminhado 30 minutos para tomar o pequeno almoço. Tudo que vem à rede é peixe, meus meninos. Tudo que vem à rede é peixe. Fomos andando depois daquele pequeno almoço um pouco duvidoso e viemos dar aqui a um parque que no Google Maps se chama Murayama, não sei. E será que vai ter uma das melhores paisagens? Já sabem, é o que vamos descobrir, meus meninos. Vambora. E caminhamos apenas um bocadinho aqui para o início do parque e já temos esta vista muito louca. E estava ali um senhor até a limpar aquelas coisas verdes nojentas que ficam em cima da água e a Marta pensou que estava a mergulhar, mas não, era apenas o senhor das limpezas. Epá, e até agora estou surpreso porque isto é um parque público, nós não pagamos para entrar e as vistas são mesmo muito bonitas até agora. Vamos continuar a explorar. E será esta uma das melhores paisagens? Tipo, eu curto bem sentir a adrenalina e vou atravessar esta ponte porque isto é muito louco, meu. Olha isto. Pá. Que loucura, meu. Vocês seriam capazes de fazer isto? Não sei se seriam. Isto é só para loucos da cabeça, meu. Eu não estava a contar com este sítio aqui, mas este sítio surpreendeu-me. Será que tem uma das melhores paisagens? Não sei, mas tem aqui uma cascata muito bonita. Este rio vai fluindo por aí abaixo com aquelas flores, aliás, folhas de outono. Mas vamos continuar aqui a nossa jornada e no fim decidir qual foi a melhor paisagem que encontramos em Kyoto. Mas este sítio está mega aprovado e surpreendeu-me. Até porque é um sítio que é grátis e eu não quero cair aqui. Tivemos aí 2 horas a passear neste parque, o tempo passou a voar e agora vamos para um sítio que não podemos explorar no outro dia porque estava a chover mesmo muito. E para lá o caminho até ao metro é este belo do riacho. Parece o Philosopher's Path, uma versão mais budget, mas é bonito na mesma. Aquela ponte era mesmo estreita, eu juro que não sei como é que nunca ninguém caiu dali. E caminhámos para a estação e este transporte era meio diferente do habitual, parecia quase um elétrico com lugares bastante limitados. Ao vir para aqui nós já reparamos que se caminha mesmo muito dentro das próprias estações de metro. Nós para vir para aqui caminhamos tipo uns 10, 15 minutos. E uma coisa que eu vejo que aqui as pessoas fazem muito é mesmo isso, caminhar, e as pessoas não são nada gordas. E eu antes de vir para aqui emagreci e uma coisa que fiz foi mesmo essa, caminhar. E se tu quiseres incluir hábitos como esse na tua rotina, tens aqui o meu desafio de 14 dias que podes transferir grátis para te ajudar a perder peso. Bem, eu estava a falar de dieta e de repente vi ali um stand de donuts de creme brulee e não resisti em ir lá, e a senhora estava a fazer mesmo aquilo à nossa frente e teve que ser. Infelizmente ele já está aqui com uma dentada porque está aqui uma rata à minha frente, quis dar uma dentadinha para provar. No entanto, disse para ela não dar opinião para eu descobrir por mim mesmo. Ele de aspecto está muito bom. Vamos ver se é gostoso. Bora, bom. Nós no vídeo passado já tínhamos estado nesta zona, mas não havia ninguém na rua porque estava a chover mesmo muito. E isto, honestamente, de dia, sem chuva, nem parece a mesma zona. Está cheio de gente aqui a passear no rio, a vista é muito melhor, anda pessoal a remar aqui fora e até barcos aqui encostados que eu não tinha visto a última vez. Mas nós tínhamos um sítio em mente. Lembram-se que houve um dia que nós não conseguimos ver macacos?
E é para lá que vamos. E como eu disse, aqui toda a gente tem que andar muito, porque para ver macacos é preciso subir umas escadas. Portanto, bora lá. Subimos as escadas, mas o que me surpreendeu foi o seguinte. Depois de andar um pouco, haver logo um sinal a dizer que isto era uma subida de 20 minutos a pé até ao topo. Eles aqui não brincam. Antes de ir para o Japão, recomendo mesmo que descarregues o meu desafio de 14 dias de dieta, porque senão não há pedalada para isto tudo. E eu já estava com medo que me aparecesse aqui um macaco selvagem do nada. Já estou a queimar o Donut, olha, ele vai desaparecer, é sempre siga aqui. Agora é rampa, já não é de escadas, como é que te sentes? Melhor um pouco. Um bocadinho melhor. O que é que os macacos deste parque odeiam? Ser tocados, serem olhados, serem apedrejados. Os macacos neste parque andam à solta e eu tenho um bocadinho de medo assim de animais selvagens, honestamente. Não olhar os macacos nos olhos, não tocar, não alimentar, manter pelo menos uma distância de 2 metros dos macacos. E até avisos no caso deles estarem chateados e prontos para atacar. Eu acho que isto só me estava a dar mais medo. Mas depois de continuarmos a subida e acabarmos o último lance de escadas, dei logo de caras com um macaco aqui no topo da montanha que estava bué chilado. E havia outro e mais outro e eu reparei, eu estou mesmo rodeado de macacos. João, porquê é que tu subiste um monte para ver macacos se o teu vídeo se chama As Melhores Paisagens? Como vocês podem ver, no topo desta colina cheia de macacos temos esta vista mesmo louca de toda a cidade e isto é mesmo muito, muito bonito. É definitivamente uma das melhores paisagens. Estávamos aqui e um macaco daquele que está no telhado começou a urinar para cima da cabeça de uma pessoa aleatoriamente. Eu não me aproximo deles, definitivamente. Continuámos a apreciar os macacos, mas eu continuei sempre cagadinho que um se mandasse para cima de mim do nada, porque eles têm comportamentos imprevisíveis e fazem aqui coisas muito, muito duvidosas. Este macaco vem ter contigo. Esse é grande, esse é grande. Olha, ele está atrás de ti, vai-te fazer muito mal. Está mesmo. Tá, olha ele ali. Ai meu Deus. Ai meu Deus. E depois de mais ou menos uma horita aqui, foi a altura de abandonar. Mas sempre com cautela, que eu tinha medo que me aparecesse aqui um macaco perdido para me atacar. A macacada toda deu-nos fome, são quase 3 horas, ainda não almoçamos e encontramos aqui este mercadinho para comer e vamos lá dentro ver se há alguma coisa que nos chama a atenção para experimentar, porque de ter bom aspecto ele até tem. Entramos neste mercado local e procuramos a comida que mais nos agradava, que neste caso foi uma tigela de arroz com wagyu. E se bem que eu fui gamado aqui porque isto tinha mais cebola do que bife, no entanto, também não posso queixar muito porque apesar da porção não ser lá muito grande, era bastante boa. Trazia aquela sopinha de miso para acompanhar, que dá sempre um bocadinho de mais aconchego à barriga. E o arroz, quando absorvia o molho da cebola e do bife, ficava com um sabor mesmo divinal. Depois de rapar a tigela, claro, era a altura de um docinho e mais um cafezinho. Encontramos aqui este sítio que é bastante conhecido nas internets da vida, pois eles servem assim uns doces muito loucos em forma de nuvens. São um bocado overpriced, mas é uma experiência diferente. Pedimos um de chocolate e outro de matcha, que para quem não sabe é uma espécie de chá verde, e isto parece-me ser um bolo, só que neste formato de nuvens, e a minha curiosidade era saber como é que era por dentro. Então abri e percebi que isto tinha feijão lá dentro. Quem nunca abriu o bolo e tinha uma feijoada à transmontana lá dentro, não é? Comi e era ok, era fofo e o sabor era muito leve, mas nada de especial que justificasse este preço. Vim aqui ao WC ver como era, mas infelizmente a minha posição favorita não era permitida, então fui embora um pouco desiludido sem fazer as minhas necessidades. Com isto era tempo de ir em direção a outra paisagem que supostamente é muito bela. Para vermos a última paisagem aqui de Kyoto, vamos dar uma volta de barco, onde uns senhores vão remar por esta ria abaixo, entre estas flores de outono bué bonitas, portanto vamos lá. Está fechado. Aqui as coisas fecham cedo. Tristes sem o nosso passeio, caminhámos pelo rio abaixo e mesmo assim ainda havia as últimas pessoas a andar de barco, que eu acho que fizeram de propósito apenas para me incomodar ao passar por mim. No que toca a paisagens, acho definitivamente que este também é um sítio muito único, mas será que este foi para mim o melhor sítio com a melhor paisagem? Voltamos à cidade e à procura de um sítio para comer, encontramos o Shake Shack, que é uma cadeia de hambúrgueres não japonesa, mas sim americana. E eu ainda não tinha comido um hambúrguer no Japão e como eu sou antissocial, fui pedir pelo tablet e, como é óbvio, pedi com 2 carninhas e fui para a mesa aguardar pelo meu pedido. E finalmente, quando foi a altura de buscar, tenho a dizer que me surpreendi com o aspecto porque parecia mesmo delicioso, o que estava a elevar muito as minhas expectativas. O da Marta era um hambúrguer básico, tinha um ótimo aspecto, um típico cheeseburger, e o meu já tinha 2 carnes, bacon e uns pimentos lá para o meio, e eram mesmo pimentos e não pickles. E claro, a Coca-Cola Zero, que anula toda a gordice que para aqui vai. Eu não consegui aguentar mais, então tive de dar adiantado
apimentada e que maravilha de hambúrguer. Eu não sei se o meu julgamento estava meio tendencioso por eu não comer um hambúrguer há muito tempo, mas estava mesmo 10 de 10. E a batatinha frita estava muito boa, com para aí 1000 kg de sal em cima. Como se o hambúrguer não fosse gordiço suficiente, passámos por uma loja de bolos, estava sempre cheia para sobremesa. E eu, como já não vou estar mais aqui em Kyoto, tive um bocado de medo de não os provar, apesar de neste momento não ter fome absolutamente nenhuma. Chegamos agora à casa e eu, antes de revelar qual foi a paisagem que eu mais gostei, eu estava mortinho por experimentar aqui estes bolinhos. Vou aqui para este meu sítio, porque já são 10 da noite, nós temos chegado tarde. Vamos abrir. Aqui, isto na loucura. Aqui está uma tarte de maçã, e aqui está o outro. Primeira coisa, hoje as calorias não contam. E depois a segunda coisa é que o cheesecake aqui do Japão é muito conhecido e eu estou para provar há algum tempo. Ui, ele até se desfaz. O cheesecake daqui não é como o europeu, ele é cozinhado. Vamos ver. É mesmo cheesecake, sabe bué a queijo, mas queijo bom. Gostei, está aprovado e já o vou comer todo a seguir. Mas temos que provar também aqui esta tarte de maçã. Ui, até se desfaz, olha que maravilha. Sabe a maçãzinha assada. Estão os dois mega aprovados. Todos os sítios eram bonitos e não havia nenhum que eu não gostasse, mas o que mais me surpreendeu foi este. Comenta qual foi o teu sítio favorito e clica aqui para ver as últimas 48 horas na cidade mais antiga do Japão.